Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Um médico russo. O Sr. P. era um médico de Moscou que se distinguia tanto pelas suas elevadas qualidades morais como pelo seu saber. Quem evocou o médico apenas o conhecia por sua reputação e já havia tido com ele relações indiretas. A comunicação original foi dada em idioma russo. Depois da evocação. O senhor está presente? Sim. No dia da minha morte, eu o atormentei com a minha presença, referindo-se ao médico, mas você resistiu a todas as minhas tentativas de fazê-lo escrever. As palavras que disse ao meu respeito levaram-me a reconhecê-lo. Por isso, tive vontade de falar com você, para lhe ser útil. Por que o senhor era tão bom e sofreu tanto? Isso foi uma graça que recebi do Senhor. Ele desejava que eu desse valor à minha libertação e, ao mesmo tempo, progredisse na terra o máximo possível. A ideia da morte lhe causou terror? Não, eu tinha muita fé em Deus para ter medo da morte. A separação foi dolorosa? Não. O que vocês chamam de o último momento não é nada. Senti apenas um estremecimento rápido e logo depois já me encontrava feliz por estar livre da minha pobre carcaça. E o que aconteceu depois? Tive a felicidade de ver inúmeros amigos virem ao meu encontro para me desejar boas-vindas, principalmente aqueles a quem eu tive a satisfação de ajudar. Em que lugar o senhor está? Em algum planeta? Tudo que não é planeta constitui o que vocês chamam de espaço. É aí que eu me encontro. Mas quantos níveis existe nessa imensidade, dos quais o homem não faz a mínima ideia? Quantos degraus existem nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, ou seja, da humilhação de uma encarnação no mundo inferior como a terra, até a depuração completa da alma? Aqui, onde agora eu me encontro, só se chega depois de passar por muitas provas, ou melhor, depois de muitas encarnações. Observação: Escada de Jacó. Alusão ao sonho de Jacó. Eu vi em sonho uma escada posta sobre a terra, cujo final tocava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis, capítulo 28, itens 10, 11 e seguintes. Sendo assim, o Senhor deve ter tido muitas existências. Como poderia ser de outro modo? Não existem exceções na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da vitória conquistada na luta. Quando a recompensa é grande, significa que a luta também o foi. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se realiza por intervalos, que são os diferentes existências sucessivas. Ora, se me encontro num lugar elevado, é porque alcancei essa felicidade depois de uma sucessão de combates, nos quais Deus permitiu que em algumas vezes eu saísse vitorioso. Em que consiste a sua felicidade? Isso é mais difícil de fazer com que vocês compreendam. A felicidade que eu desfruto é um contentamento extremo comigo mesmo. Não pelos meus méritos, o que seria orgulho, e o orgulho é a marca dos espíritos atrasados. Mas posso dizer que é um contentamento, por assim dizer, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita. É a alegria profunda de ver o bom, de ver o bem, de poder dizer: talvez eu tenha contribuído para o crescimento de algumas criaturas que se elevaram ao Senhor. Ficamos como que identificados com a felicidade, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Temos a possibilidade de ver os espíritos mais adiantados, de compreender a missão que eles realizam, sabendo que um dia também chegaremos lá. Podemos entrever no infinito e incomensurável as regiões em que mais resplandece o fogo divino, a ponto de ficarmos deslumbrados mesmo através do véu que ainda as envolve. Mas o que estou dizendo? Vocês compreendem as minhas palavras? Acreditam que esse fogo a que me refiro é semelhante ao sol, por exemplo? Não, não. É uma coisa impossível de descrever ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele os objetos, as coisas físicas
ou metafísicas que eles têm conhecimento pela memória ou pela intuição da alma. Sendo assim, o homem não pode guardar na memória o que absolutamente não conhece, porque não existem termos que possam dar a ele uma ideia do que seja esse fogo divino. Mas saibam que já é uma felicidade imensa pensar na possibilidade de progredir infinitamente. O Senhor disse que queria ser útil à minha pessoa. Pergunto de que maneira? Posso ajudá-lo nos momentos de desânimo, sustentá-lo em suas fraquezas, consolá-lo em suas aflições. Se a sua fé vacilar, perturbada por alguma emoção forte, você poderá me chamar, porque Deus me dará as palavras necessárias para lembrá-lo de que é preciso voltar a Ele. Se você se sentir prestes a sucumbir sobre o peso das más tendências, que a sua própria consciência reconhece a culpa, pode me chamar que eu lhe ajudarei a carregar a sua cruz, como Jesus outrora foi ajudado a carregar a sua, aquela que tão respeitosamente devia proclamar a verdade e a caridade. Se você vacilar devido aos próprios dissabores, se o desespero dominar a sua conduta, lembre-se de me chamar para que eu possa tirá-lo desse abismo. Falarei de espírito para espírito, lembrando o cumprimento dos deveres que lhe competem, não em virtude de considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que eu transmitirei à sua alma, amor que Deus me concedeu para ser transmitido em favor daqueles a quem Ele pode salvar. Por certo, você tem amigos na terra que compartilham das suas angústias e talvez já o tenham socorrido alguma vez. Você não os procura nos momentos de aflição? Não leva a eles os seus lamentos e as suas lágrimas, e deles não recebe conselhos, apoio e carinhos como prova de afeição? Pois bem, fique certo de que aqui no espaço também é possível ter amigos úteis e prestativos. É uma consolação poder dizer: quando eu morrer, os meus amigos da terra estarão à minha cabeceira, orando e chorando por mim, enquanto, do outro lado da vida, meus amigos do espaço virão sorridentes me conduzir ao lugar que eu estiver merecendo por minhas virtudes. Por que faço jus à proteção que o Senhor quer me dispensar? É porque me afeiçoei a você desde o dia da minha morte. Eu o vi como espírita, como bom médium e adepto sincero. Dentre tantos que deixei na terra, você foi o primeiro que eu vi. Então, resolvi contribuir para o seu progresso. O proveito não será apenas seu, mas de todos aqueles a quem você deve instruir no conhecimento da verdade. Como você vê, Deus o ama tanto a ponto de fazê-lo um missionário. Ao seu redor, todos vão partilhando pouco a pouco das suas crenças. Os mais rebeldes não deixam de ouvi-lo e um dia você vai ver que eles também vão aceitar suas ideias. Não os abandone, não desanime. Prossiga sempre, apesar das pedras no caminho. Pode solicitar o meu apoio nos momentos de desânimo. Não me julgo digno de um favor tão grande. Certamente você está bem longe da perfeição. Apesar do seu ardor em propagar as boas doutrinas, do cuidado em sustentar a fé daqueles que o escutam, de pregar a caridade, a bondade e a benevolência, mesmo para aqueles que procedem mal para consigo, da sua resistência aos impulsos da cólera, quando seria mais fácil despejar o seu rancor sobre aqueles que lhes aborrecem ou menosprezam suas intenções. Tudo isso ameniza a maldade que você ainda possui. Convém que o amigo saiba: o perdão das ofensas é um dos mais poderosos atenuantes do mal. Deus o cobre de graças pelas faculdades que lhe concedeu e que você deve desenvolver pelo esforço próprio, a fim de ajudar na salvação do próximo. Vou deixá-lo, mas conte sempre comigo. Trate de moderar os seus caprichos terrenos, vivendo o máximo possível com seus amigos que já estão no espaço.